eu espero que a gente possa estar somando com a formação acadêmica de vocês, trazendo algumas informações, nada muito diferente do que tem na literatura, tá? Mas a ideia é a gente trazer um pouco da nossa vivência, principalmente trazendo uma abordagem mais específica para essas novidades, que são os recursos tridimensionais, que eu vejo que é algo que tem revolucionado a odontologia, a cirurgia, né? A radiologia, que é essa especialidade que vocês estão aí ganhando cada dia mais conhecimento, fazendo parte da liga, buscando informações. Eu acho fantástico, é, é algo que me encanta também, o cirurgião bucomaxilo, né? Dentro dessa parte do diagnóstico, planejamento, a gente tem caminhado muito perto aí dos radiologistas, né? Eu tenho amigos aí que são radiologistas, odontólogos, médicos, e é uma parceria, na realidade, né? A gente vem aprendendo que, na realidade, para a gente executar um bom trabalho, a gente precisa de equipe, né? E o tratamento, ele é multidisciplinar e as especialidades, elas precisam estar cada vez mais de mãos dadas, digamos assim, tá? Bom, a professora Joana já me apresentou, eu vou pular essa parte. Depois, quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, pode estar nos acompanhando aí nas redes sociais, a gente tem um site também da nossa equipe, tá? E vamos para o que interessa, né? Pessoal, a tecnologia, ela chegou e chegou rápido, né? Essa imagem aí é bem bacana, mostra como muitas coisas que há pouco tempo atrás eram uma realidade, hoje já não é mais. E a gente teve que começar a nos adaptarmos, porque o mundo digital, ele nos abraçou completamente, né? Eu não sou tão velho assim, tá? Mas eu peguei aí a época da máquina de datilografia, né? Eu alcancei isso, né? Então, hoje é uma relíquia de museu, digamos assim, né? Ninguém mais ouve falar, talvez muitos de vocês aí nunca nem viram, mas eu tive a oportunidade, né, de ver meus pais, até eu já fiz trabalho, imagine, usando uma máquina de datilografia. E hoje é algo que é impensado, né? Não, ficou no passado. E os notebooks, os tablets, eles chegaram com toda a força e foi algo rápido, né? Então, final da década de 80, no início da década de 90, ainda a gente estava no mundo da datilografia. Os computadores, eles eram inacessíveis. E os recursos digitais, eles chegaram para a gente também na odontologia com essa mesma força, né? Já tem relatos aí da década de 80, 90, tomografia, né? Foi chegando, se popularizando, só que antigamente ele era um recurso, digamos assim, inacessível, não era todo cirurgião dentista que tinha acesso ainda, e muitos ainda não têm, né? A gente sabe que muitos colegas, a gente no interior, tem dificuldade de utilizar alguns recursos, mas é fato que a tecnologia virtual, digital, ligada à imagem, ela traz uma possibilidade no planejamento e diagnóstico, planejamento, né, se a ordem fica melhor, que é fantástica, né, revolucionou a nossa prática, principalmente como cirurgiões, na cirurgia bucomaxilofacial, e isso reduz bastante as possibilidades de iatrogenias, otimiza o nosso resultado, e é inclusive sobre isso que nós iremos estar focando hoje, né, dentro do que essa tecnologia tem nos ajudado, né. Aqui são alguns vídeos que um colega nosso, um radiologista, que a gente tem assim tido uma parceria bem legal, é o Henrique Riso, né? Ele acabou investindo há um tempo atrás e hoje a clínica dele é um centro de referência aqui no interior da Bahia, né? Em Feira de Santana, e tem recursos como impressora 3D e todos esses softwares aí que fazem essas impressões, essas reconstruções, e é algo que chegou realmente para fazer diferença, tá? Não dá mais para se falar em radiologia odontológica, né? Falar em diagnóstico para patologias, né? Deformidades,
distúrbios de crescimento da face, sem a gente lançar a mão desses recursos tridimensionais, né? São imagens fantásticas, não são a imagem, hoje nós podemos pegar, né? Manipular, nós temos essa possibilidade de imprimir a nossa peça cirúrgica, fazer a cirurgia previamente, a gente vai ver um pouquinho disso que a gente tem feito, e assim, é o que eu digo para os meus pacientes, a gente pode executar, a gente vai executar a cirurgia, seu João, Dona Maria, na senhora, no senhor, mais de uma vez. Ah, doutor, como assim? Você vai me operar 2 vezes? Não. A gente vai imprimir a sua mandíbula, a gente vai imprimir a sua maxila, e nós vamos fazer a cirurgia previamente no modelo, vamos desgastar, simular aquilo que nós queremos executar no senhor, e certamente quando nós formos lhe abordar cirurgicamente, no centro cirúrgico, nós estaremos muito mais seguros, né? Saberemos exatamente aonde nós estamos trabalhando, tá? E, de fato, eu acho que toda essa tecnologia, um dos grandes benefícios que ela tem para nós na odontologia é com relação aos cistos e tumores do complexo bucomaxilofacial. Como é uma aula, né? O João falou, Gilmar, é uma aula, não é? São alunos da Liga Acadêmica, então, assim, acho que toda boa aula ela precisa de fundamento literário, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução, vamos trazer um pouquinho para não ficar solto, né? Ficar só conceitos, assim, digamos, uma aula conceitual. A gente vai falar um pouquinho de literatura também, relembrando alguns conceitos que eu sei que vocês já conhecem bem, já estão aí habituados, mas é só para a gente relembrar mesmo, tá? Bom, a literatura fala que cisto, ela é uma cavidade patológica, óssea, ou em tecido mole, com conteúdo que pode ser fluido, semifluido ou gasoso, normalmente revestida por epitélio, né? A gente sabe que tem cistos que eles não têm um revestimento epitelial, né? Como o cisto aneurismático, o cisto traumático, e outros também, né? Muitas vezes eles apresentam crescimento progressivo, acarretando expansão óssea e alterações no contorno facial, né? Muitas vezes, na grande maioria das vezes, esses pacientes eles vão descobrir essas patologias em radiografias feitas de rotina, não é, por conta dessa característica deles serem, na sua grande maioria, assintomáticos. E, às vezes, o paciente ele já descobre de forma mais tardia, porque realmente essa lesão já está gerando uma alteração facial. As neoplasias, elas já são, ou tumores, né, já são massas anormais de tecido sem função que apresentam a mesma estrutura histológica do tecido de origem, tá? Também é de crescimento lento, normalmente são também assintomáticos e persistem o seu crescimento mesmo após a cessação do estímulo que originou aquela transformação daquelas células em células neoplásicas, né? Células tumorais que vão propiciar o crescimento daquela lesão, tá? E eu gosto sempre de estar enfatizando essas palavras que às vezes confunde até alguns profissionais de saúde, né? O tumor, que é a neoplasia, ela é diferente do câncer, né? A gente sabe disso, o tumor ele é o aumento de volume tecidual, né? Não implicando necessariamente em um processo neoplásico, tá? Nem todo tumor ele é neoplásico, a literatura fala sobre isso, né? E também tampouco ele é sinônimo de câncer, né? Que é a denominação genérica para as neoplasias malignas. Tá? Se a gente fosse comparar as neoplasias malignas com as neoplasias benignas, a gente poderia dizer que as neoplasias malignas elas são pouco doloridas ou indolor, e as neoplasias malignas também elas são praticamente indolores no seu início do curso, né? Só que, entretanto, à medida que elas se tornam mais avançadas nos estágios já, quando o paciente está em quadros terminais, com bastante invasão de tecido, já chegando a terminações nervosas, elas são altamente dolorosas, né? Dores lacinantes para os pacientes, né? Com relação ao tamanho, ambas podem crescer bastante. Eu diria que as neoplasias benignas, elas podem ter realmente crescimentos mais acentuados, tá? Já as neoplasias malignas, quando elas estão em uma proporção maior, mais aumentada, elas já estão realmente muito invadidas, já com
metástase, o paciente já entra numa situação de evolução para óbito eminente, tá? Então, é raro um paciente com neoplasia maligna na face de grandes, enormes proporções, porque não dá tempo, tá? Quando é em tecido mole, a gente percebe que as neoplasias benignas, por exemplo, uma neoplasia, um tumor labial, seja ele uma patologia labial, né, de característica benigna, ela, quando palpada, ela é móvel, a gente vê que é algo que não está inserido em outros tecidos. Já a neoplasia maligna, não, ela é bastante fixa, né, aderida, quando você tenta manipular ela, você vê que ela está mais enrijecida, né, dentro de toda aquele tecido que está em volta, como se ela tivesse enraizada, ela não se mexe com facilidade na manipulação. Em termos de superfície, a gente observa também que as neoplasias benignas, elas tendem a ter uma superfície mais lisa, né, mais brilhosa, já as neoplasias malignas não, elas têm uma superfície mais rugosa, como se fosse couve-flor, né, as cores são mais variadas, né, a gente vê várias pigmentações, e isso já vai aguçando o nosso olhar, de fato, para algo que nos deixa mais preocupados com relação à característica, ao aspecto daquela lesão. E com relação à consistência, nós vemos que as neoplasias benignas, elas, em tecido mole, são menos consistentes, e as neoplasias malignas, elas são mais endurecidas, mais enrijecidas, tá? Alguns conceitos básicos. Bom, com relação à questão dos exames de imagem, né, os cistos e as neoplasias, os tumores benignos, eles apresentam aspectos radiográficos de limites sempre precisos, né, e bem definidos. Entretanto, eles podem apresentar um variadíssimo aspecto radiográfico. A gente sabe que os cistos, por exemplo, eles, de modo geral, eles são imagens radiolúcidas, né, com halo radiopaco, ali bem delimitados, podem estar relacionados a dentes inclusos ou não, e aí vai variar dos tipos de cistos, nós iremos bater um papo depois, tá? Nós temos imagens de neoplasias, tumores que são radiopacas, tá? Mas na grande maioria desses tumores, eles vão apresentar imagens mistas, né? Imagens que têm radiolucidez, alternando com radiopacidade, tá? E os exames de imagem que nós utilizamos, eles são os mais diversos hoje. Nós não podemos esquecer da boa e velha panorâmica, né, que é o nosso exame de rotina, tá? Eu acho que a panorâmica, ela nunca vai sair do cenário, com certeza. Muito pelo contrário, eu acho que a panorâmica, ela, cada dia que passa, ela vai ser um exame cada vez mais solicitado. A gente sabe que em países como os Estados Unidos, por exemplo, a panorâmica, ela é um aparelho, por conta do custo baixo, como uma periapical, né? Um aparelho de radiografia, né? Esses que a gente utiliza no consultório para fazer periapical, as radiografias Bat-Wings, né? Então, o paciente, ele chega no consultório, ele faz a panorâmica e ele já vai para o seu dentista com a panorâmica na mão. Todos os pacientes, eles fazem panorâmica de rotina. Aqui ainda alguns colegas têm um pouco de resistência, querem não solicitar panorâmica para evitar custos, não sei, mas é algo que a gente solicita de rotina na nossa prática de ambulatorial. Ela nos dá realmente uma visão, né, como o nome fala, panorâmica da região fantástica, e através da panorâmica a gente consegue descobrir várias patologias que muitas vezes passariam desapercebidos. Muitos desses casos que nós iremos mostrar, alguns deles eles foram descobertos em panorâmicas de rotina. O paciente chegou no nosso consultório e a gente pergunta, e aí, tem quanto tempo que não tem uma panorâmica? Eu tenho 6 meses, agora fazer uma nova, vamos lá. Enfim, então a panorâmica é o nosso carro-chefe. Daí vem a tomografia computadorizada, que é outro recurso que chegou para ficar na odontologia, né? Hoje a grande maioria das clínicas de radiologia odontológica tem o seu tomógrafo Conibim, que fornecem imagens fantásticas aí do nosso sistema estomatognático. Nós temos os cortes axiais, coronais, sagitais, parasagitais, as reconstruções tridimensionais que nós iremos ver aí de forma bastante utilizada nos dias de hoje, é fantástico para o nosso diagnóstico. Nós também podemos estar aí lançando mão de tomografias com contraste, no caso já realizadas em centros radiológicos médicos, né, no aparelho multislice. Às vezes é interessante para determinar aí a natureza de algumas patologias, de alguns tumores, tá? E as imagens com janela para tecido mole e duro, fazendo essa diferenciação, a depender do que nós estamos querendo buscar
em termos de imagem naquela patologia, tá? Nós temos a ressonância magnética também, que é a imagem que eu particularmente como trabalho com ATM, né? É um exame que a gente utiliza de rotina e vocês como alunos aí que estão interessados na parte de radiologia precisam conhecer bem também como interpretar, como enxergar bem uma ressonância magnética, sabendo que a imagem que ela gera ela é bem diferente da tomografia, né? Há um contraste nas imagens que não são relacionados à questão de serem radiopaca ou radiolúcida, mas sim de hipersinal e hipossinal, tá? E a ultrassonografia é outro recurso também que eu utilizo, principalmente quando nós estamos falando de neoplasias em tecidos moles, né? Quando eu suspeito, por exemplo, de um nódulo na parótida ou nos gânglios linfáticos aqui subcervicais, uma linfadenopatia. Então, a ultrassonografia é um exame muito bom, um recurso bacana que me dá realmente uma noção muito legal daquilo que eu quero investigar quando se trata de uma patologia em tecido mole, tá? Aqui só um quadro bem legal, só para relembrar que a tomografia ela nos traz imagem hipodensa, isodensa, hiperdensa, no que diz respeito à questão de radiopacidade, não é? E na ressonância magnética, os termos utilizados é hipossinal, isossinal e hipersinal, tá? Enfim, com relação ao diagnóstico ainda, quando se trata de patologia, pessoal, cisto de tumores, nós nunca podemos esquecer, apesar do interesse de vocês em conhecer bem as características de imagem das patologias, né? Tentar pegar todos os nuances para dizer, não, esse é um ceratocisto, com certeza aqui tem essa característica que me faz diferenciar de um cisto dentígero ou de um ameloblastoma. Tudo isso é muito interessante. Eu gosto muito quando eu pego um laudo tomográfico ou radiográfico, uma panorâmica, e eu vejo que aquele radiologista, aquele colega, ele é estudioso, ele está antenado, ele conseguiu captar, de fato, aquela imagem, não passou desapercebido, e no laudo ele já foi muito preciso, né? Olha, essa imagem é característica de um cisto globomaxilar. Poxa, bacana. Né? Ele não foi genérico. A imagem cística, nota só a imagem cística na maxila. Né? Então, ele me ajuda muito quando ele já vai de forma mais precisa, direcionando dentro daquelas características daquela imagem, tá? E já me direciona para um diagnóstico bem provável para aquela lesão. Mas a gente sabe que quando se trata de patologia, de fato, o diagnóstico ele tem que vir do exame histopatológico, tá? Todas as lesões neoplásicas e císticas, elas devem ser biopsiadas. E o material removido deverá ser encaminhado para análise histopatológica. É muito interessante que quando nós tenhamos alguma dúvida, né, quando há algumas hipóteses diagnósticas, essas biópsias sejam realizadas antes do tratamento, através de uma biópsia incisional, a gente tira um pedaço daquela lesão, porque imagine se eu tenho, por exemplo, uma grande imagem de uma patologia mandibular, que ela sugere um cisto dentígero, ela sugere um ceratocisto e ela me sugere um ameloblastoma. A gente sabe que todas essas três patologias, elas podem apresentar imagens semelhantes, tá? Com uma evolução clínica muito semelhante, mas elas vão requerer tratamentos aí bem diferentes. E para não gerar um quadro de um subtratamento nesse paciente, imagine, por exemplo, eu tenho uma suspeita forte junto com o radiologista de que era um cisto dentígeno. Então, a gente vai fazer somente uma enucleação, tá? Sendo que depois que a gente remove e manda para o exame histopatológico, ele vem como um ameloblastoma, e é aí aquele paciente ele deveria ser tratado não com a enucleação, e sim com a ressecção. Então, o exame histopatológico, ele é realmente fundamental para isso, tá? Uma coisa interessante é que, caso o resultado ele não seja compatível com aquela imagem do comportamento clínico e radiográfico, por exemplo, o meu radiologista, junto comigo, a gente tem uma suspeita,
clara, né? Não, essa imagem aqui é realmente suspeita de um mixoma, tem tudo para ser um mixoma. E aí eu faço a biópsia, e essa imagem e o resultado histopatológico vem totalmente diferente. Poxa, o que tem de errado aqui? E aí, vamos partir para a cirurgia, vamos confiar no histopatológico, ele é bem superior ao nosso diagnóstico por imagem? Não, vamos repetir, tá? Eles têm que estar alinhados, né? Então, não é incomum nós repetirmos uma biópsia para que a gente caminhe de forma alinhada, né? Em sintonia com aquele nosso laudo radiográfico também. As coisas elas têm que ter uma sintonia, não dá para ser tão discrepante assim, tá? A gente se firma bastante no histopatológico, mas ele tem que estar dentro de uma linha de pensamento que vai confirmando aquela nossa suspeita diagnóstica, tá? Com relação aos tratamentos dos cistos, né? Quais são os tratamentos que nós vemos na literatura que podemos estar lançando mão? O acompanhamento radiográfico, por exemplo, é uma possibilidade, né, para aqueles cistos radiculares, né, que estão associados aí a uma situação, cistos periapicais, né, a uma lesão endodôntica que foi tratada, gerou um cisto e o endodontista resolveu fazer um tratamento mais conservador, porque de fato, de repente, aquele paciente ele não estava apto para um procedimento cirúrgico, tá? E ele tratou o canal, fez o tratamento endodôntico e sugeriu um acompanhamento radiográfico para avaliar a evolução daquela lesão cística na maxila, na mandíbula. É válido, a literatura fala, e aí de tempos em tempos vai se fazendo radiografias panorâmicas ou tomografias para se avaliar a evolução daquele cisto. E constatando que aquele cisto não está evoluindo mais, que ele estabilizou, é uma possibilidade de tratamento, sim, totalmente conservadora e não optar por uma abordagem cirúrgica. A literatura fala também sobre a descompressão cística, né, que é fazer com que nós coloquemos um artefato naquele cisto, fazer com que aquele líquido cístico seja extravasado e ele vai descomprimindo, reduzindo de tamanho. A marsupialização seria a sutura da cápsula cística na mucosa, tá? O tapizamento, a literatura fala também, é a marsupialização, mas o tamponamento, colocar uma gase embebida de algum antibiótico, né, uma gase fluorescinada dentro da lesão cística, que vai sendo trocada de tempos em tempos, evitando a infecção dessa lesão por entrada de alimento, tá? E a enucleação, que é o meu tratamento de escolha, tá? Apesar de que a literatura fala bem da marsupialização, do tapizamento, ou da descompressão, que é muito recomendada para alguns casos, mas eu acho que nos dias de hoje é muito complicado, não cabe mais, eu acho que você pode até oferecer para o paciente e ele escolhe, tá? A gente sempre tem que ter essa conduta, oferecer mais de uma opção e o paciente escolhe o que é melhor para ele. A marsupialização e a descompressão, por exemplo, como aqui a gente vê um caso de anucleação, né? Como é que é? Remove toda a cápsula cística de uma vez só, né, sendo um cisto pequeno ou um cisto de maiores proporções, e a marsupialização a gente cria um acesso, e aí a gente sutura a cápsula cística à mucosa e deixa o lumen do cisto como parte da cavidade oral. Mas entenda que isso é algo desagradável, o paciente vai conviver um tempo com aquela cavidade, ele tem que entender que aquilo requer higiene. Imagine uma jovem, por exemplo, né? Isso pode acontecer, a gente operou semana retrasada, uma jovem de 19 anos, estudante de direito, com um cisto globomaxilar, já mostrar o caso dela. Foi oferecido para ela uma marsupialização, mas ela foi totalmente não, demais, de maneira nenhuma eu quero isso, eu quero com a lesão cística lavando, limpando, caindo no alimento, isso pode gerar um odor. Então o paciente ele tem que ter realmente a sua escolha, não é? Na maioria das vezes, a enucleação eu acho que é a melhor opção, tá? Com relação ao tratamento dos tumores, nós sabemos que existem algumas opções também. Nós temos a enucleação, com ou sem curetagem, a ressecção marginal, a ressecção parcial, ressecção total. Isso aí vai sendo oferecido de acordo com a agressividade daquela lesão. E a ressecção composta, que ela é realmente indicada para casos de neoplasias malignas, né? A ressecção composta ela diz respeito ao fato de que a remoção do tecido ela é composto. Você tira a pele, você tira osso, mucosa, você faz realmente uma mutilação
naquele paciente. É indicada para casos realmente de tumores, neoplasias malignas agressivas. Não é o nosso caso, né? Na bucomaxila a gente não lidar com esse tipo de patologia, fica a cargo aí dos cirurgiões de cabeça e pescoço. Tá? Aqui nós vemos uma imagem, né, comparando aqui uma ressecção marginal, né, interessante aqui para uma lesão não tão agressiva, mas se tratando de um meloblastoma, um miquissoma, aí nós já temos as ressecções parciais com margem de segurança para evitar aí uma recidiva, tá? Enfim, agora vamos ao que interessa, vamos trazer um pouquinho da nossa experiência, o que nós temos feito, aí de algumas patologias que nós já tivemos oportunidade de tratar e temos um enfoque aquelas no qual nós tivemos o recurso tridimensional de maneira bem enfática aí, que foi decisiva para o nosso planejamento, tá? E, então, como temos utilizado os recursos 3D nos cistos e tumores do complexo bucomaxilofacial? Vamos trazer um pouquinho de conceito daquela lesão e aí a gente parte para algum caso que a gente teve a oportunidade de documentar, tá? Bem, o cisto dentígeno ou cisto folicular, tá? É uma das patologias que vocês mais vão ter acesso aí na clínica radiológica ou como cirurgiões, né? De repente alguns de vocês aí vão ser essa cirurgia bucomaxilofacial ou vão ficar aí na radiologia, né? Para o gosto de professora Joana, que quer ter bastante discípulos, pupilos, né, professora? Enfim, então o cisto dentígeno ele vai ser aí talvez um dos carro-chefes, é um dos cistos que a gente mais vai encontrar aí na nossa prática, tanto como radiologista como cirurgiões, né? Ele é o cisto mais comum dos maxilares, 20% de todos os casos aí de neoplasias e cistos, eles correspondem ao cisto dentígeno, né? Classicamente trata-se de um cisto associado à coroa de um dente incluso. Clinicamente, eles tornam-se mais perceptíveis quando a lesão atinge grandes proporções. Tá? Há também uma possibilidade de diagnóstico quando o paciente ele começa a perceber a ausência de um dente que nunca foi extraído, que nunca entrou na arcada dentária. E aí, em algum momento, a família vai querer investigar e faz uma radiografia panorâmica, por exemplo, de rotina, e descobre a ausência daquele dente. Tá? Quando é associado à terceira molar, isso acaba sendo mais tardio, porque o paciente, às vezes, ele acha que não tem aquele terceiro molar, e, de fato, quando ele vai investigar, é porque a lesão já está com proporções um pouco avançadas, tá? Radiograficamente, ela trata-se de uma imagem sempre radiolúcida, bem circunscrita, bem definida, com halo radiopaco, circundando a coroa de um dente incluso, bem ali no limite da junção amelo sementária, amelo-dentinária, né? Ele pode deslocar o dente para distâncias consideráveis, pessoal. Às vezes o dente ele vai para uma região que a gente menos espera, tá? E o tratamento mais indicado é a nucleação total, pode ser realizada também a descompressão em algumas situações ou a própria marsupialização, tá? Sendo que eu acho que quem tem que definir isso é o paciente, você dá como escolha, tá? E o paciente ele vai decidir, tá? Quando é que eu vejo que a descompressão ou a marsupialização é de fato uma indicação ideal para alguns cistos? Quando você, na ressecção, na nucleação, você vai ter uma mutilação muito grande, porque esse cisto ele expandiu muito e deixou as corticais muito delgadas, e aí com essa ressecção você quase não vai ter estrutura óssea. Então, nesse caso, é interessante, de fato, uma descompressão, fazer com que esse cisto diminua, então as corticais elas vão realmente ganhando mais estrutura, o cisto ele vai perdendo suas dimensões, a anatomia vai ficando mais próxima do normal, e aí quando você tem um cisto muito menor, você pode nuclear aquela lesão de forma mais satisfatória, tá? Então, nesses casos aí, eu acho que a descompressão e a marsupialização cai muito bem. Aqui é um cisto dentígeno que a gente teve a oportunidade de tratar um tempinho atrás, a importância da panorâmica. O dentinho lá, o paciente nunca imaginou que teria uma lesão cística, e aí queria fazer o tratamento ortodôntico na panorâmica, viu essa imagem aí, e de fato se tratava de um cisto dentígeno, a gente pôde perceber. Observe que interessante, quando a paciente nos procurou, ela estava com essa imagem, 6 meses depois a gente já conseguia observar
uma certa expansão. Ó. Então, ele depois de um período, ele começou a expandir com uma certa velocidade. Ela começou a sentir algum incômodo, porque a princípio ela falou que não queria tratar. E aí ela falou, oh, já está aí há muito tempo, doutor, eu vou deixar aí para ver o que é que vai dar. Também, fique à vontade. E aí depois ela procurou, a gente pediu uma nova panorâmica 6 meses depois, já viu que ele já tinha aumentado um pouquinho, ó, você vê aqui, ó, nesse limite, ele já estava envolvendo de maneira mais, né, ampla aqui o canal mandibular, isso num espaço de 6 meses, ó como ele começou a mudar a característica dele em pouco tempo, né? Interessante isso, a gente pôde observar como a radiografia ela nos dá esse sinal. E aí ela optou realmente por remover, quando a gente abriu, já viu que havia já um rompimento da cortical, o dente aí incluso envolvido, coletamos tudo, aí o dentinho junto com a cápsula, o folículo pericoronário que se diferenciou, se formou numa cápsula cística, né? E esse caso aqui é interessante, olha que caso, pessoal. Um paciente numa panorâmica de rotina. Ó, qual a importância da panorâmica de rotina? Ela achava que tinha agenesia da unidade 18. E aí, um belo dia, ela resolveu fazer uma panorâmica, um colega solicitou, e ó que interessante, uma unidade dentária aí no assoalho da órbita. E aí, essa paciente foi encaminhada para a gente para investigar o que estava acontecendo. Imagina o susto do colega, né, do radiologista e do colega que estava, o clínico, né, quando identificou essa imagem. A gente, então, vamos pedir uma tomografia. E aí, a gente identificou essa unidade dentária lá incrustada, né, na região próxima, já na região mais superior da, do seu maxilar direito, bem na base da órbita mesmo, e até então a gente não sabia de fato o que era, né, mas realmente as imagens sugeria aí uma lesão cística, né, ou poderia também ser um ameloblastoma, né, um ceratocisto, mas eu achava que de fato era um cisto dentígeno. A gente chegou a fazer uma punção aspirativa, saiu um líquido cístico mesmo, a gente mandou para a análise histopatológica e foi constatado que era um cisto dentígeno, então nós optamos realmente só pela enucleação, conseguimos remover toda essa cápsula, né, que ela preenchia todo o seio maxilar, fizemos uma curetagem, tínhamos que remover com todo o cuidado aquele dente que estava quase aderido lá ao assoalho da órbita. Nosso medo era quando puxássemos o dente, ele gerar alguma fratura aqui, né, no assoalho ou nos seios etimoidais, gerar uma comunicação aqui que não seria interessante, né, entre a fossa nasal, os seios etimoidais. Então, é uma região muito delicada. A gente conseguiu tirar aqui sem nenhum tipo de prejuízo para a paciente. E outro cisto aí que a gente já teve a oportunidade de trabalhar algumas vezes é o ceratocisto odontogênico, tá? É outra lesão que vocês terão muita oportunidade de estar identificando em imagens radiográficas, tá? Ele é um pouco mais raro do que o cisto dentígeno, mas ainda assim ele tem uma quantidade expressiva frente a outras patologias, tá? Ele representa, a literatura fala, em torno de 12% de todos os cistos odontogênicos, tá? Ele pode ter um comportamento agressivo localmente, certo? Eles originam-se de remanescentes da lâmina dentária e podem ocorrer em qualquer idade. Entretanto, os mais comuns, eles são entre os 10 a 35 anos. Eu já tive a oportunidade de atender pacientes com idade já na meia-idade, pacientes quase idosos com ceratocisto também, tá? Ele pode se desenvolver através do osso medular. Uma das características do ceratocisto, né? Geralmente ele se expande mais pela medular do que propriamente expandindo o cortical. Ele não gera tanta expansão antes de caminhar mais pela medular. E quando diagnosticado, é preciso avaliar a possibilidade da síndrome de Golden-Coates, né? E radiograficamente ele pode se confundir com cisto de dentígeno ou ameloblastoma, como a gente falou, né? E também pode atingir grandes proporções. Histologicamente, eles são revestidos por epitélio pavimentoso, estratificado, queratinizado ou uniforme, tá? E o tratamento, ele é sempre a curetagem, seguida de osteotomia periférica,
associado a uma crioterapia ou aplicação da solução de Carnot, tá? Grandes lesões também podem ser tratadas por descompressão e a marsupialização, sendo que não é a minha opção, tá? Aí foi um ceratocisto que a gente teve a oportunidade de tratar. Nós primeiro fizemos uma punção aspirativa, tiramos aquele líquido, enviamos para o histopatológico e através dessa punção foi possível determinar o diagnóstico de ceratocisto, aí estamos pela ressecção, a nucleação, tá? Com escarificação óssea, teve uma grande perda de substância, e aí nós também colocamos uma plaquinha que foi moldada ali na hora e instalada no paciente para fazer um reforço, né? Evitando a possibilidade de uma fratura patológica tardia ou em algum momento aí pós o tratamento cirúrgico, ok? Cisto periodontal lateral é um cisto relativamente raro, não é comum, né, o aparecimento dele em alguns pacientes. Ele também é chamado de cisto odontogênico botrioide, é um tipo incomum de cisto, ele ocorre ao lado da superfície lateral de uma raiz dentária, origina-se da lâmina dentária, ele é assintomático, geralmente é detectado durante o exame radiográfico de rotina, né? Mostra-se como a imagem radiolúcida lateral de uma raiz de um dente vital, né? Um dente com vitalidade, ou seja, ele não envolve o ápice dentário, a região apical, né? O tratamento indicado é a nucleação conservadora, que a literatura fala que ele é muito comum nessa região dos premolares inferiores, entre premolar e inferior, caninos inferiores, tá? É a região mais de predileção. E, por acaso, nós tivemos a oportunidade de conhecer, de poder tratar um paciente com um cisto desse, a imagem aqui, ó, bem sugestiva, na região lateral e a unidade dentária, sem envolver o ápice, tá? E, então, nós fizemos a tomografia, foi possível identificar aí melhor a lesão cística e nós optamos aí pela remoção dele, acabamos tendo que remover as outras unidades envolvidas também, porque ela já estava com comprometimento, ele tinha esse dente retido aqui associado, esse dente aqui estava com problema periodontal, então, ou seja, na hora que fosse tirar esse, tirar o de cá, esse dente aqui ia ficar sem suporte nenhum, essa unidade dentária, acabou que teve que remover tudo, mas é o paciente que estava em planejamento aí para reabilitação oral com implantes, e a gente fez uma reconstrução óssea, e ele está sendo aí reabilitado com os seus implantes aqui, né? E, enfim, está aí bem tratado, tá adequado, ok? Enfim, outra lesão cística que nós já tivemos a oportunidade de tratar foi o cisto do ducto nasopalatino ou do canal incisivo, né? Na maioria das vezes eles são assintomáticos, são descobertos através de imagens radiográficas, né, de rotina, radiográficas de rotina. Alguns pacientes podem se queixar de tumefação na região palatina, tá? O aspecto radiográfico é de uma imagem radiolúcida em formato de coração invertido, né, quando feita a radiografia oclusal, devido à sobreposição do septo nasal, da espinha nasal anterior sobre o cisto, e aí gera aquela imagem em formato de coração em uma lesão cística no palato, tá? Histologicamente, ele apresenta um epitélio de revestimento extremamente variado, podendo apresentar várias características da mesma lesão. O tratamento mais indicado é a enucleação, sendo que as recidivas são raras. Aqui foi essa lesão cística que a gente teve a oportunidade de tratar, tá? Vejo aqui na tomada oclusal, né, desse cisto do canal nasolabial, do canal incisivo. O paciente começou a se queixar de um entumecimento na região palatina, tá? Já ouvi aqui a perda, né, da fenestração da cortical vestibular, tinha que as raízes já estavam com um pouco de comprometimento, e aí nós solicitamos a endodontia desses dentes para fazer a enucleação e também a apsectomia, né, desse dente aqui na lesão, tá, envolvido com a lesão, tá? Esse foi o tratamento que a gente fez, a cirurgia, a abordagem cirúrgica, tá? E o cisto globo maxilar, que a gente teve a oportunidade de tratar uns
dias atrás, aí, umas semanas atrás. Ele é um cisto relativamente raro, são poucos trabalhos que trazem aí, na literatura não são tantos trabalhos assim como o dentígeno ou o ceratocisto, né? Ele foi descrito pela primeira vez em 1937 como cisto fissural. Uma característica interessante dessa lesão cística é que ela se desenvolve sempre na região entre o incisivo lateral e o canino superior, provocando o afastamento dessas raízes e gerando uma imagem bem clássica chamada de pera invertida, né? É uma das características aí desse cisto globomaxilar, né? E o tratamento consiste na enucleação da lesão, né? E sempre que necessário, o tratamento endodôntico dos dentes associados ao cisto que já apresenta necrose pulpar. Esse foi o cisto que nós tivemos de tratar, ele já estava aí em uma dimensão mais avançada do que o ideal, né? Se passou aí, não tinha mais aquela imagem de pera invertida. Entretanto, a gente desconfiou de fato, juntamente com o colega radiologista, de um cisto globomaxilar pela sua localização, né, bem exata aqui, ó, entre o lateral, ele iniciou realmente de fato entre o lateral e o canino superior esquerdo, né, o 22 e o 23, gerando essa divergência radicular bem clássica que a literatura fala, ó, que interessante, ó, como é bonito, né, como a imagem, o exame radiográfico, ele é preciso nesses quesitos, se você se tem os detalhes, né, que a literatura traz, e isso já norteia bastante, né, o tratamento. E a lesão, ela, ela vem quase com seu nome escrito aí, né, e o radiologista ele fica seguro ali, de fato, não, é um cisto globomaxilar, as características estão bem claras. Aqui na reconstrução tridimensional a gente via bem claramente o afastamento que o cisto gerou das raízes, essa divergência radicular entre o canino e o lateral superior. Aqui já uma expansão óssea interessante, bem significativa, gerando também uma deformidade facial na paciente. E aí, nesse caso, por se tratar de uma paciente jovem, nós optamos pela impressão da maxila dessa paciente. E aí, nesse modelo impresso, nós tivemos a oportunidade de fazer todo o desgaste, simulando a osteotomia que nós iríamos realizar, identificando ali a relação do cisto com a fossa nasal, com o seio maxilar, com a região palatina. E é um recurso fantástico, pessoal. A impressão 3D, ela veio para ficar, ela traz uma sensação realmente de manipulação da lesão de forma muito realística, né? A gente fica muito mais íntimo das dimensões, então a gente vai para a cirurgia com uma segurança muito maior, sendo que também a gente tem essa possibilidade de pegar algum material de síntese que nós iremos utilizar, fazer uma pré-moldagem, já dobrar, já cortar, já levar esse material pré-preparado para a cirurgia, ganhando um tempo realmente imenso no transoperatório cirúrgico do paciente. Aí, isso foi um dia antes, eu pude pegar a maxila impressa, né? Foi impressa em uma resina polimerizável, que ela vai sendo impressa e vai sendo polimerizada, um tipo de impressão que ela dá maior precisão, tá? Geralmente as guias cirúrgicas, né, as placas, tudo que é feito para ter imbricamento, precisão, é feito nesse tipo de impressão, tá? Nós temos as impressões por filamentos também, só que elas ocorrem uma certa contração de polimerização e não dá tanta fidedignidade quanto essa, que ela é extremamente precisa, né? Aqui, se você fizer uma placa, por exemplo, ela encaixa exatamente na arcada dentária, porque ela também é tomada em STL, não é? O arquivo STL que é mandado para a impressora 3D para fazer a impressão. E aí nós fomos para a cirurgia,
tá? Aqui nessa lesão cística, e aí nós começamos a fazer toda aquela osteotomia. Pessoal, ó, aula de cirurgião bucomaxilofacial tem que ter sangue, né? Aí eu não sei quanto de vocês gostam de imagem assim, mas infelizmente é o que, como cirurgião, eu tenho a mostrar. Aquele cirurgião que, quando mostra a aula que não tem sangue, talvez seja um cirurgião que tenha pouca intimidade com bisturi, mas eu acho que a maioria de vocês aí não tenha problema, né? Com imagens aí cirúrgicas, enfim. E ó, vejam aqui, ó, que legal essa imagem, pessoal. Como é encantador isso. Ó, na hora da cirurgia, a gente colocou ao lado ali, ó, a impressão aqui foi o desgaste que a gente tinha feito, ó, já previamente no modelo impresso 3D, e aí a gente conseguiu executar o mesmo desgaste, ó, a gente desgastou aqui já no modelo o ápice, fazendo a bichectomia do canino, né, toda a curetagem com a osteotomia periférica da lesão, tá? E depois tivemos a oportunidade de colocar a plaquinha já pré-moldada, ó, já veio com ela aqui já pré-cortada, totalmente já delimitada. Isso foi de um ganho de tempo fantástico, pessoal. Né? Se não fosse isso, eu teria que, por exemplo, colocar essa tela aí cortando, vendo, teria que, por exemplo, utilizar de repente algum material para funcionar como um molde, trazendo para a placa, cortando, e eu economizei pelo menos 1 hora na cirurgia aí. Certamente, eu acho que daqui para frente, todos os centros radiológicos, odontológicos, eles terão esse recurso aí da impressora 3D, e algo que veio para ficar e vai ganhar uma força muito grande aí nos próximos anos, tá? O odontoma é outra lesão patológica bastante comum que nós encontramos aí no nosso dia a dia clínico. A gente sabe, conhece muito bem, sabe que ele é dividido em odontoma complexo e composto, né? O odontoma complexo ele é formado por várias massas, né, amorfas, que exibem uma semelhança anatômica como se fosse de microdentículos, e o odontoma composto ele é uma massa realmente única. O complexo, desculpa, inverti, o complexo ele é uma massa amorfa, e o composto eles são múltiplas estruturas pequenas, né, semelhantes a microdentes, tá? E aí na tomografia, uma imagem conibinha aqui muito linda, ó, mostrando aqui de fato que se tratava aqui de um cisto dentígeno composto, né? E a imagem aqui muito bonita, olha os dentículos aqui, ó, bem legal, né? Bom, a outra lesão que a gente já teve a oportunidade de tratar foi a lesão central de células gigantes. Ele não é considerado um cisto ou um tumor, desculpa, um tumor típico. Ele, na literatura, ele traz como um pseudo, uma lesão pseudotumoral, né? De etiologia ainda de qualquer forma desconhecida. Existem algumas possibilidades de hipótese, né, etiológica. Pode falar sobre uma resposta inflamatória diante de algum quadro hemorrágico ou inflamatório numa lesão na região óssea. Pode estar relacionado sempre a ossos gnáticos ou ossos longos, por exemplo, pode ocorrer em qualquer região, tá? Das lesões centrais de células gigantes. Pode ser uma anomalia de desenvolvimento ligada a algumas patologias, tá, sistêmicas. E ela é uma variação clínica também do tumor de células gigantes, de modo geral, que ocorre em outros ossos, como fêmur, tíbia, né, joelho. Outros nomes que a literatura traz, o radiologista pode trazer como um granuloma de células gigantes, um tumor de células gigantes, são nomenclaturas aí, são sinônimos, tá? Para a mesma patologia. Ele, quando nos ossos gnáticos, né, no maxilar ou na mandíbula, ele é mais frequente na região posterior da mandíbula. Clinicamente, ele é dividido em não agressivo e agressivo, tá? E essa classificação é muito interessante falar um pouco sobre isso aí, para vocês que são bastante interessados na parte radiográfica, radiológica, porque o histórico clínico e radiográfico, ele que vai determinar
se aquela lesão ela tem um comportamento mais agressivo ou menos agressivo. Por exemplo, quando nós vemos que essa lesão, que sugere ser uma lesão central de células gigantes, já foi feita a biópsia e diagnosticado, se ela, por exemplo, começa a reabsorver raízes, não é? Mostra que é uma lesão mais agressiva, que está realmente crescendo de forma mais intensa, digamos assim. Quando há, por exemplo, reabsorção de corticais, adelgaçamento de corticais, né, ela caminha bastante pela medular, então mostra que é uma lesão realmente mais agressiva. Quando a gente vê uma lesão mais expansiva, com expansão de cortical, afastamento de raízes, né, divergência radicular, então a gente já começa a imaginar uma lesão menos agressiva, e aí a gente já vai determinando também o nosso tratamento, tá? Ela radiograficamente apresenta-se como uma lesão unilocular ou multilocular, e ele é muito confundido com um cisto radicular, um mixoma, ameloblastoma, e de fato o diagnóstico ele precisa ser feito através de uma biópsia para o diagnóstico do exame histopatológico, e quando ele é diagnosticado, é necessário também investigar a possibilidade de estar associado com a síndrome do hiperparatireoidismo, através dos exames de cálcio sérico, de fosfato, fosfatase alcalina, né? Quando o paciente tem essa deficiência, essa patologia enzimática ligada à tireoide, que é o hiperparatireoidismo, ele pode suscitar o aparecimento de células de lesão central de células gigantes, tá? E aí trata-se primeiro esse problema na tireoide, o próprio endocrinologista, certo? Enfim. E a variação de tratamento, segundo a literatura, eles são variados. Vai determinar, o que vai determinar isso aí, justamente aquela classificação que eu falei, baseado no nosso diagnóstico clínico radiográfico. Tá? Nesse momento aí, o radiologista ele pode contribuir muito nessas imagens, nesse estudo, mostrando algumas nuances que pode passar desapercebido aí para o cirurgião, né? Como eu falei, relacionados à reabsorção radicular, tá? Rompimento de cortical e não expansão de cortical, uma lesão que ela percorre mais medular do que expande. Isso tudo são imagens sugestivas aí, de repente, de uma lesão mais agressiva ou menos agressiva. E o tratamento vai ser de acordo com o nível de agressividade que a gente identificar, tá? A literatura fala sobre a aplicação intralesional de corticoide, em alguns casos, essas aplicações periódicas de corticoide pode fazer com que a lesão reduza de tamanho. Em crianças, por exemplo, em jovens em crescimento, a literatura fala sobre a aplicação subcutânea da calcitonina, tá? A curetagem simples cirúrgica ou uma curetagem mais vigorosa seguida de uma crioterapia, em uma lesão um pouco mais agressiva, ou se realmente ela é, de fato, considerada uma lesão agressiva, de crescimento rápido, uma ressecção em bloco, como se fosse aí um tratamento de um ameloblastoma, ok? Aqui foi uma lesão de células gigantes, um tumor central de células gigantes que a gente teve a oportunidade de tratar há umas semanas atrás. E aí as imagens radiográficas, as reconstruções tridimensionais foram fundamentais aí para o nosso diagnóstico e planejamento, certo? Aqui é um programa, pessoal, que eu utilizo, bem interessante, depois vocês podem procurar aí na internet, é o DDS Pro. Ele é um programa emulador de reconstrução tridimensional, na verdade é um programa de planejamento virtual também, para cirurgia ortognática, só que para ter esse recurso você compra ele, não é tão caro, você consegue fazer todo o planejamento virtual cirúrgico, tá? Ele tem um aplicativo aqui que você consegue reconstruir as vias aéreas, se chama DDS Pro, é um programa polonês, eu já utilizo ele há um tempinho, eu comprei a licença dele, e ele é muito legal, tá? E eu faço a imagem tomográfica, peço o meu radiologista os arquivos DAICO, tá? Ele lê tanto o arquivo DAICO quanto o arquivo STL. E aí nós também, nesse caso, optamos, além das imagens tomográficas, pela impressão da mandíbula do paciente para poder fazer todo o planejamento cirúrgico
já que nesse caso a gente identificou que não era uma lesão tão agressiva, então a gente optou por uma ressecção, uma enucleação da lesão com um desgaste periférico, tá deixando alguma estrutura óssea, e aí optamos também por uma placa para fazer um reforço, evitando uma fratura patológica, uma vez que a gente viu que havia um comprometimento estrutural muito importante dessa mandíbula, ficaria um osso remanescente ainda, mas depois do desgaste a gente viu que ele ficava bastante delgado, então optamos aí por colocar uma placa, e esse é o recurso fantástico, que além de planejarmos a cirurgia com desgastes prévios, ela nos permitiu a pré-manipulação da placa, um dia antes da cirurgia. Essa mandíbula que ela foi impressa em impressora de filamentos, tá? Não é a impressão mais fidedigna, mas para isso que a gente quer, que a gente almejava, ela era tranquila, tá? Só não serve, por exemplo, para fazer uma placa, oclusal, uma guia cirúrgica, não, porque ela não dá esse imbricamento bem preciso nas cúspides, tá? Mas para dobrar uma placa, fazer essa avaliação cirúrgica, ela era fantástica. Aqui nossa plaquinha já dobrada, toda a relação aqui da lesão com as raízes, fantástico. E aí a gente foi para a cirurgia realmente muito mais seguro, e aí exatamente o que a gente encontrou no nosso planejamento, a gente viu na lesão, após a osteotomia que a gente planejou, como a mandíbula ficou bem fragilizada, né? Aqui só apenas uma fina cortical mandibular, a basilar também aqui bem delgada, enfim. Então, assim, é um paciente adulto, de vida ativa, a gente trabalha com trauma facial, sabe que uma mandíbula dessa aqui, uma queda de bicicleta, uma queda para fratura, é uma fratura patológica de difícil tratamento. Então, vale a pena pensar aqui em um reforço, que foi o que a gente fez. Olha que legal, a lesão, como ela não era uma lesão tão agressiva, ela empurrou o canal mandibular, o canal mandibular, né, com o alveolar inferior, e a gente tinha ele totalmente preservado, ó. O alveolar inferior aqui, o NAI, né, percorrendo, ele com a extensão para incisiva, ele estava solto aqui, tá? A gente encontrou, ele conseguiu dissecar ele totalmente da lesão, e aqui, quando ele se transforma em nervo mentual, ó que linda essa imagem. Aqui, ó, Muito linda. Estava aqui falando exatamente isso. Que coisa linda. Apesar de ter muito sangue, eu estou acostumada com a imagem cinza. Eu sou daquele grupo que você falou que não gosta da imagem do buco maxila, né? Os meninos adoram. Perdão interromper, mas realmente, uma imagem muito linda. Legal, né? Então, assim, Joana, que bacana. Aí, ó como a impressão, ela foi legal, porque eu pude operar esse paciente com muito mais intimidade, não só olhando imagens em tela, né, ou impressa. Eu pude manipular aquela mandíbula no tamanho real do paciente, ter realmente uma noção tátil do tamanho da lesão e do comprometimento das lesões. E a gente já foi para a cirurgia sabendo que provavelmente o NAI ele estaria preservado. Por isso que a gente foi tão cauteloso ali na enucleação, tentando dissecar o nervo com muito cuidado, porque é muito importante para o paciente, pessoal, essa sensibilidade labial. Às vezes a gente desconsidera um pouco isso, achar perto de uma lesão dessa, depois o paciente ficar com a parestesia é o mínimo, mas às vezes é o que vai incomodar o paciente, tá? Em uma cirurgia aí que você rompe ou não consegue preservar, ele vai falar, doutor, a cirurgia foi ótima, mas tá dormente aqui, doutor, eu beijo, não sinto, eu vou comer, fica a comida aqui, eu não percebo, minha esposa que fala, isso incomoda. Então, a radiologia, nesse quesito, ela nos ajuda muito a trazer essa precisão, né? Hoje, por exemplo, mudando um pouquinho de foco de patologia, mas é algo que é de muito interesse para vocês, os terceiro-molares, que eu vejo que há uma proximidade com o canal mandibular. Hoje eu não faço uma cirurgia dessa sem pedir uma tomografia com NIBI, com a reconstrução, né, mostrando ali, pedindo realmente para o meu radiologista ou para o colega radiologista essa relação bem próxima, e vocês fazem isso com muita habilidade, mostrando de fato a relação, se está passando entre as raízes, ou lateralmente, ou de forma vestibular, ou palatina, né?
E isso me deixa muito mais seguro na cirurgia, tá? Não tem como a gente não usar mais esses recursos tridimensionais. Desculpa as imagens, Joana, mas... Fique à vontade. Mas aí com o cirurgião tem jeito, né? E vem coisa pior aí pela frente, viu? Vai se acostumando. Tá bom, vou me preparando. Bom, Tranquilo. aí aqui, um cara legal, a gente fez uma reconstrução óssea, utilizamos um osso trifosfato tricálcio, um fosfato tricálcio, que é um osso sintético bastante utilizado em ortopedia para lesões tumorais. Ele te manipula ele, é como pasta, coloca e ele endurece, tá? E aí, aos poucos, ele vai sendo reabsorvido e espera-se que vá formando o osso e depois o paciente ele pode até ser reabilitado aqui com implantes, é o que a gente pretende fazer aí daqui a um ano e meio, e reabilitar esse paciente de maneira bem satisfatória. Conseguimos deixar o terceiro molar, tiramos o canino, os 2 prés e o segundo molar. E o paciente está bem aí, graças a Deus. Bom, e o ameloblastoma, para finalizar a nossa aula, nos temas que já temos aí 1 hora de aula, né? Joana falou que tinha 1 hora e um pouquinho. Vamos começar a finalizar. É outra patologia, neoplasia, que a gente já teve a oportunidade de tratar, tá? Ele é um tumor odontogênico relativamente comum, ele é considerado um dos mais comuns em termos de neoplasia, né? Trata-se de uma neoplasia benigna, de origem epitelial, eles são de crescimento lento, localmente invasivo, tá? Na amnésia, os pacientes relatam expansão lenta, progressiva e indolor. Tá? Eles são divididos em 3 variações clínico-radiográficas, isso é muito importante para vocês, porque essas variações que a literatura traz, elas não são variações histológicas, e sim variações radiográficas, tá? Nós temos o ameloblastoma sólido convencional, ou também chamado de multicístico, que é o que eu acho que são os mais comuns, são os que eu mais vejo na literatura, acho mais artigos, foram os que eu já tratei. Tá? Nós temos o unicístico, que parece uma lesão cística mesmo, mas ele é um ameloblastoma. E aí nós temos o ameloblastoma periférico, que é extraósseo, ele não está acondicionado dentro das corticais ósseas, ele está no tecido mole, né? Supraperiosteal. Tá? O aspecto radiográfico do ameloblastoma, só relembrando, eu sei que vocês já tiveram várias aulas sobre isso, tá? Só para a gente embasar um pouquinho nossa aula, ele é extremamente variável, né? Realmente requer bastante acurácia do radiologista, porque ele pode ser multilocular ou unilocular, apresentar reabsorção radicular ou não, a divergência de raízes, né? Sendo que eu acho que na grande maioria das vezes ele gera reabsorção radicular por conta do seu comportamento agressivo, né? Ele pode estar associado a um dente, a uma unidade dentária inclusa, por exemplo, tá? Simulando aí um cisto dentígeno, tá? Ou um ceratocisto. Mas as manifestações radiográficas clássicas, elas trazem, que a literatura fala, de imagens radiolúcidas multiloculares com aspectos de bolhas de sabão ou farros de mel, né? A depender do tamanho da lesão. Quando é uma lesão grande, aqueles lóculos ali parecendo bolhas de sabão, imagens em tumores menores, favos de mel, né? E o tratamento indicado para o ameloblastoma, infelizmente, é a ressecção com margem de segurança, porque ele ela é uma neoplasia que, apesar de ser benigna, ela tem uma característica de recidiva muito forte. Se ficar restos celulares ali, muito provavelmente aquela lesão ela volta a crescer e se expandir novamente, tá? Aqui vemos uma imagem tomográfica do livro do Neville, tá? Faltou aqui colocar, desculpa, a referência. Aqui as imagens semelhantes aí a bolhas de sabão, né? E aqui favos de mel, uma lesão mais reduzida, tá? Aqui um cisto, outra imagem de um ameloblastoma, envolvendo aqui uma unidade dentária retida, certo? E aí vamos ver alguns casos que a gente já teve a oportunidade de tratar de ameloblastoma. Tem muito sangue pela frente aí, Joana, mas eu prometo que não vai ser demorado, tá? Eu coloquei esses casos, pessoal,
de forma estratégica para mostrar o que a radiologia hoje nos oferece e como foi essa evolução relativamente rápida, tá? Essa foi uma paciente que eu tive a oportunidade de conduzir o tratamento dela na época da minha residência em cirurgia, né, em cirurgia bucomaxilofacial aqui em Feira de Santana, no Hospital Clériston Andrade, no Sol Dom Pedro de Alcântara. Ela foi uma paciente que nos procurou no serviço da residência no ambulatório, tá? Imagina, essa paciente, professor, quanto tempo essa paciente conviveu com essa lesão? 13 anos, era o que ela relatava, tá? Já tinha um diagnóstico prévio, uma paciente do interior, né, com dificuldade, realmente, assim, intelecto, não era uma pessoa esclarecida, e com medo foi deixando, e a lesão acabou tomando essas proporções aí, uma lesão bem grande, tá? E aí, na tomografia, ó, naquela época eu não tinha nem possibilidade de ter de manipular os arquivos da AI, quando a mais que a gente tinha era, de fato, essa imagem que vinha, aí a possibilidade que eu tinha de uma reconstrução 3D era isso, ó, a clínica me mandava reconstruído, né? Eu não tinha nem como ter isso no computador, isso foi em 2009, 2010, tá? E aí eu tinha que tirar fotos, tá, pessoal? Era o que eu tinha, tá? Não tenho imagens mais bonitas porque, infelizmente, na residência, aquela dificuldade, né? Nem celular bom não tinha naquela época, acho que meu celular na época não tinha nem câmera, tá? Mas aí a gente fez essa foto, essa imagem, e essa paciente, de fato, ia passar aí por um tratamento ressectivo, com margem de segurança, né? Vendo aqui, eu nem havia mais realmente ramo, ó, na altura aqui do côndilo, desculpa, aqui é o côndilo direito, o côndilo esquerdo não existia mais, ó. A lesão, ela, como ela era uma lesão extremamente ampla, né? E uma coisa que me preocupou, que já naquela época já me interessava bastante, era a qualidade de vida do paciente, né? Mesmo sendo um serviço de residência, no SUS, com poucos recursos, e a gente sabia que aquela paciente ela ia passar por um quadro de mutilação e dificilmente ela teria um tratamento com opções adequadas que pudesse, de fato, futuramente ter uma reabilitação melhor por conta dos recursos que eram, de fato, muito escassos, porque o SUS realmente, às vezes, ele falha muito nisso, né? No passado falhava e hoje ainda é muito complicado, tá? Mas aí eu acabei abraçando o caso dessa paciente e eu falei, não, eu vou bolar alguma coisa aí para essa paciente, eu não posso... Ela ia fazer reseção e não colocar nada, né? Não havia essa possibilidade da placa de reconstrução, mas aí com a parceria com uma empresa, a gente conseguiu a doação dessa placa, e a placa ela seria assim, ela viria reta, a gente na hora da cirurgia iria moldar essa placa, e ela teria esse contorno aqui, ó, meio que simulando um ramo. Mas esse ramo ia ficar solto. E aí ia perder um pouco o sentido, né? Se botar uma placa aqui, que fica solto aqui no ramo, ele não ia ter ramo, não tinha mais ramo, né? O ameloblastoma já tinha tomado tudo. E aí eu falei, mas por que eu não confecciono, então, um ramo para essa paciente? Aí comecei, na época, a pesquisar alguma coisa e vi que uma possibilidade era fazer algum material em resina acrílica termopolimerizável, né? Que ela é relativamente biocompatível, o organismo aceita bem. E aí eu tive essa ideia de confeccionar um ramo, que foi um enceramento, a gente criou vários modelos, identificou que esse era o que mais se enquadrava para aquele quadro, né? Assim, agora tudo feito de maneira empírica, pessoal, media na radiografia, na tomografia, e aí, não, aqui eu acho que vai ficar bacana, fizemos uns 3 modelos, mandamos acrilizar no laboratório, e aí fizemos esterilizamos e levamos para a cirurgia, tá? E aí tá essa questão do tumor, aqui o tumor bem grande, multilocular, o meloblastoma, vejo uma ressecção, e aí a placa ela sendo moldada, né? Vê que diferença, né? Há umas semanas eu fazendo a cirurgia, isso foi em 2009, agora nós em 2020, eu já tenho a mandíbula do paciente na mão, consigo moldar a placa previamente, né?
e vamos ter outros recursos que a gente vai ver logo à frente aí que são propiciados pela tecnologia, né? E são tecnologias que vocês vão poder manipular, poder utilizar de maneira rotineira aí no dia a dia de vocês, como radiologistas, tá? E aí a placa foi instalada, o nosso ramozinho que a gente criou funcionou muito bem, encaixou direitinho na fossa, a cirurgia feita na nossa equipe aí, junto com os nossos preceptores na época, os professores, o professor Marcos Martins, o professor Jorge Marques, e tá aí a nossa placa. A paciente, a gente conseguiu acompanhar ela por um tempinho, infelizmente eu perdi o contato com ela, o seu serviço de residência, não sei como ela está hoje, né? A gente acabou colocando, ó, um fio, aquele ramo que eu mostrei para vocês, não foi o final, a gente acabou fazendo outro depois. E aí um colega teve, depois que a gente bota um fio, um fio de aço dentro do ramo. Uma boa ideia, porque o acrílico ele não vai aparecer. Se a gente quiser ver se está de fato na posição, olha que ideia. Aí na época a gente acabou fazendo outro ramo, colocando um fio de aço dentro do ramo, né, dentro do acrílico, para a gente poder se localizar radiograficamente e ver se o ramo estava bem posicionado. E aí essa foi o tratamento que a gente conseguiu oferecer naquele momento para aquela paciente em um serviço de residência pelo SUS, com todas as limitações, tá? Bom, aí já foi outro caso que a gente teve a oportunidade de tratar, tá? O paciente, ele começou, esse paciente ele foi encaminhado para nós por um médico que trabalha aqui com a gente, doutor Dário, cabeça e pescoço. Foi identificado esse ameloblastoma, tá? No paciente, foi feita a biópsia, certo? E aí, junto com a reconstrução tridimensional, já deu para ver, de fato, a amplitude maior da lesão, um rompimento de cortical bem extenso, mostrando uma lesão já bastante agressiva, já havia esse diagnóstico de ameloblastoma. Nesse caso aqui, vejam que diferença, né? De 2009 para esse caso que nós fizemos em 2017. 2016 a 2017, mais ou menos. E aí nós optamos por fazer esse tratamento que vocês vão ver aí. Aqui vem já a paciente com uma certa assimetria facial, né? Essa expansão cortical aqui na região mandibular e na cavidade oral. Veja como a lesão, ela já, né, tecido mole aqui, ela já expandindo, bastante tumescido, já com já sumido aí o fundo de vestíbulo, né? E aí a gente conseguiu planejar esse caso para fazer uma placa customizada, certo? É uma outra tecnologia tridimensional fantástica, aí do avanço dos recursos que nós temos tridimensionais, porque além de poder imprimir os modelos, nós podemos imprimir qualquer outra coisa que possamos utilizar na cirurgia. Por exemplo, aí a equipe de radiologia que trabalhou nesse caso, eles confeccionaram essas guias de corte. Eles conseguiram medir exatamente aonde o tumor ia para eu não ressecar o paciente nem mais nem menos. Eu falei, essa aí é o lugar exato que você vai cortar, você vai tirar até canino inferior, e aí não precisa tirar mais, você vai cortar exatamente ali, dá para deixar uma boa parte do ramo, e eu tinha esses guias de corte que eu ia utilizar na hora da cirurgia, ó, que legal, tudo imagem virtual, tá? Uma cirurgia totalmente planejada de forma tridimensional, e aí foi possível também criar uma placa em titânio customizada, material feito exatamente para esse paciente, não precisava pré-dobrar, ela já vem pronta, né? É o suprassumo, assim, em termos de avanço para a cirurgia de reconstruções mandibulares, maxilares, tá? São essas placas customizadas, elas vêm, encaixam perfeitamente, e é um planejamento, assim, pessoal, muito refinado, é o que tem de melhor, de fato, para o paciente, ó. Então, essa seria a simulação do material, e aí nós fomos para a cirurgia com a equipe, ó, os guias de corte aqui, ó, utilizando aqui até pios elétricos, pessoal, assim, fazendo um corte muito preciso, uma cirurgia bucomaxilofacial que eu brinco high-tech, né? A gente já tem esse privilégio hoje de utilizar isso. E aqui, ó, o corte que foi feito, exatamente
como planejado. Desculpa, professora Joana, muito sangue, né? Mas não tem jeito. A cirurgia bucomaxila bucomaxila raiz, né? Que a galera fala, tem o bucomaxila Nutella e o raiz. O raiz tem que ter sangue e incisão grande, não tem jeito. Tem situações aí que a gente vai ter que... E aí, ó, a peça. Ó, a ressecção aqui, ó, foi feita com os guias de corte. Perfeito, não é? Isso é radiologia, gente, tá? É a evolução tecnológica. E ó, que placa linda. Feito aí, ela usinada, né, em uma impressora. Ela é feita de impressora 3D, própria para titânio. Material de alta tecnologia, feito no Brasil, tá? E aí a sutura intraoral. E aqui a imagem radiográfica de como o paciente encontra-se hoje, né? Ou seja, função mandibular preservada, abre e fecha a boca. E aí já está pensando em fazer agora a reconstrução óssea para futuramente ter os implantes dele e esse paciente futuramente ter dente instalado de cá. Muito bacana. Isso é o que é odontologia, né? Eu sou um profissional, um colega, apaixonado pela odontologia, pessoal. Isso é odontologia, tá? A odontologia, ela me apaixona porque ela é uma profissão fantástica, certo? Vocês estão em um processo de escalada, né, de crescimento profissional, de aprendizado, e às vezes se desanimam de ver a dificuldade, né? Mas uma coisa que eu costumo falar, pessoal, é o seguinte: eu vejo às vezes alguns profissionais se queixando, falam, a odontologia é uma profissão muito difícil. E aí eu sempre pergunto, pessoal, me diga qual a profissão que não é difícil. Vocês acham que a medicina não é uma profissão difícil? Vocês acham que o direito não é difícil? A engenharia, todas essas profissões, pessoal, elas exigem um empenho hoje muito grande, uma dedicação, uma paixão pelo que você faz, mas quando você domina a profissão, ela se torna encantadora. Isso é odontologia, gente, tá? Esse paciente foi tratado de forma multidisciplinar, ele passou por vários colegas, né? Tanto no radiologista, como a gente, como na cirurgia bucomaxilofacial, futuramente ortodontia, depois prótese. E a odontologia, ela faz isso. Então, eu sou apaixonado por odontologia. Antes de ser apaixonado por cirurgia bucomaxilofacial, eu sou apaixonado por odontologia, por isso que eu faço questão de ter meus trabalhos hoje sempre em tratamentos multidisciplinares, ter vários colegas ao meu lado. Hoje eu tenho o prazer de trabalhar ao lado de profissionais médicos, né, que a gente chama de colega por trabalhar no mesmo ambiente, apesar de ser de profissões diferentes, mas com respeito mútuo. Um desses profissionais hoje médicos que são nossos parceiros, justamente é até a irmã de doutora Juliana Rodrigues, a doutora Joana Rodrigues, Juliana Rodrigues, trabalha aqui comigo, é a otorrino. A gente tem a oportunidade de trabalhar alguns casos juntos, ela me encaminha algumas sinusites odontogênicas que eu já tive a oportunidade de fazer cirurgia, ela que me encaminhou, a gente tratou o paciente juntos, já temos trabalhos aí sendo publicados juntos. É um prazer, isso é odontologia caminhando com a medicina, isso é muito gratificante, é encantador, tá? E esse outro caso aí, para finalizar, mais um ameloblastoma, no qual a gente também teve a oportunidade de trabalhar de forma multidisciplinar. A história desse paciente é uma história bem interessante, que envolveu assim, um período de sofrimento muito grande. Ele, em 2007, foi diagnosticado com esse ameloblastoma, ele é até bastante conhecido nosso. E aí, desde o início, houve essa indicação da ressecção, era uma lesão menor, e ele optou por, na época, fazer um tratamento mais alternativo, por opção dele, de fazer uma corticotomia, né, tentar controlar esse ameloblastoma. E aí foi feito isso por 2 vezes com um profissional, tá? Na época, um profissional muito qualificado, e tentou isso aí. Por um tempo deu certo, mas como a gente sabe que o ameloblastoma ele é um tumor realmente agressivo e traiçoeiro, e ele recidivou de forma bastante agressiva, e aí ele estava sendo acompanhado por um cirurgião de cabeça e pescoço, o Dr. Dário, um profissional de referência aqui na Bahia, preceptor do serviço de cirurgia de cabeça e pescoço em Salvador, no Hospital Irmã Dulce. E aí ele falou para o paciente, agora de fato você vai ter que fazer uma ressecção, vai ter que pensar em uma reconstrução e vamos também chamar um bucomaxilo para a equipe. E aí eu tive a oportunidade de ingressar no tratamento desse paciente como cirurgião bucomaxilo, bolando, pensando aí na reconstrução, que
seria feita de forma imediata a ressecção da lesão, né, a ressecção mandibular. O tamanho da lesão é já bastante extenso, o paciente já estava no quadro mesmo com bastante dificuldade para alimentação, para respiração. E aí a gente, vejam aí já, né, a deformidade que gerou na região intraoral. E aí nós tivemos a oportunidade de tocar e planejar esse caso, tá? Bom, como é que será essa reconstrução, essa ressecção? O cirurgião cabeça-pescoço deixou sob a nossa responsabilidade, da nossa equipe. Ele falou, mas eu vou só fazer a ressecção, eu vou abrir, vou tirar o tumor, a reconstrução é você que vai dizer como é que vai ficar, se vai ser uma placa que vocês vão colocar na hora, se vai usar um osso, uma tíbia. Eu falei, não, aí nesse caso a gente vai lançar mão do que a tecnologia tem nos oferecido, a gente vai fazer aí uma placa customizada, envolvendo mandíbula, ATM, uma reconstrução total, tanto de mandíbula quanto de articulação, a placa articulada, e aí a gente conseguiu pleitear isso via convênio médico, nós conseguimos utilizar uma placa americana chamada TMJ Conspits, que é uma das placas mais antigas do mercado, customizada, tem uns artigos aí já de 25 anos, do paciente com próteses dessa em oclusão. Olha que imagem linda, pessoal. Aqui é uma imagem tridimensional mostrando justamente a expansão da lesão, tanto em parte óssea quanto tecido mole, uma imagem linda, feita pela equipe lá da placa. Olha como ele já invadia a região infratemporal. E aqui, ó, janela mole, janela para tecidos duros, ó. O que tinha de tecido duro no ameloblastoma, quase nada. Não existia mais mandíbula, tá? A mandíbula foi totalmente consumida. E aí a opção era fazer uma ressecção com margem de segurança, já que era uma lesão agressiva, a gente optou aqui por uma ressecção em torno de 1,5 cm, tá? 15 milímetros. Então ele teria que fazer realmente essa ressecção aqui, ó, no lado oposto da mandíbula ao que ele iria ressecar, tá? E aí foi feito o planejamento da prótese, tá? Isso foi tudo feito de maneira remota. Essa prótese ela foi confeccionada nos Estados Unidos, lá nos laboratórios da TMJ Conspits. Eles têm uma equipe lá fantástica de radiologistas, engenheiros, cirurgiões, e aí isso era feito tudo remotamente, por e-mail. A gente se comunicou aí uns 4 meses seguidos, e aí o enceramento da placa, da prótese, do componente mandibular, do componente articular, temporal, e a placa foi usinada e veio para a gente. Aqui o paciente aqui já pronto para o acesso, e foi feito aí, realmente o acesso aqui feito pelo Dodário, cabeça e pescoço, e a lesão foi ressecada. E aqui, ó, que linda essa imagem, ó, a placa sendo instalada com uma luva feita para esse paciente. O componente articular se encaixa muito perfeitamente na região aqui temporal, tá? Criando uma nova articulação temporomandibular, tá? E aqui, ó, a ressecção que foi feita. Aí aqui o acesso que foi... Poupei a professora Joana, aqui tinha imagens mais sanguinolentas. Eu falei, não vou colocar não, deixa essa aqui, tá bom. E o paciente hoje está bem, acompanhado, já com 3 anos de pós-operatório, função mandibular, contorno facial preservado, não houve acometimento do feixe nervoso facial, a mímica preservada, abertura de boca, e está sendo planejada aí agora a reconstrução óssea, tá? Olha que imagem linda, a panorâmica. Quando eu pedi a panorâmica, o radiologista me ligou na hora, o colega... Gilmar, cara, que prótese é essa, cara? Aí eu falei, pois é, falei, que bonito, né? Rapaz, minha mãe tem só se eu quero ver. E ele achou interessante porque ficou essa imagem, cara, não tá desarticulado não, esse côndilo ali na articulação que vocês colocaram. Eu falei, não, é porque aqui, ó, o côndilo, ele é de polipropileno cirúrgico, ele é um material radiopaco, tá vendo? Então ele não, radiolúcido, desculpa. Ele não aparece na radiografia, mas tem um material lá cirurgicamente, onde o côndilo ele articula, certo? A prótese articula, ok? Pessoal, obrigado
pela atenção, pelo convite. Agradeço mais uma vez a professora Joana. Espero que a gente possa ter algumas informações relevantes para vocês, um pouquinho da nossa experiência, do que a gente tem feito junto com a especialidade de vocês, a radiologia, tá? Esse casamento aí que está cada dia mais integrado, digamos assim, tá? Essa imagem eu trouxe para mostrar para vocês que a nossa vida, principalmente a vida profissional, ela é uma escalada, tá, pessoal? A gente começa lá no topo da montanha e cada vez mais, de maneira progressiva, a gente vai subindo, e a profissão vai ficando cada vez mais gratificante, vai nos proporcionando imagens cada vez mais belas, e a gente vai se apaixonando cada vez mais. Mas para isso é preciso muito esforço, muito empenho, muita resiliência, muita força de vontade, tá? O início é difícil para todo mundo, não tenha dúvida, tá? As portas elas vão se abrindo aos poucos, não desanimem, sigam o sonho de vocês, façam da maneira correta, comece da maneira correta, estudando, se dedicando, buscando estar próximo de professores realmente que tenham a oferecer muito a vocês e respeitem essa escalada de maneira bastante, digamos assim, de maneira bastante respeito mesmo, né? Com bastante amor e carinho, tá bom? Esse é o nosso Hospital Torrinos, aqui onde eu trabalho, junto com a irmã da professora Joana, a doutora Juliana Rodrigues, Hospital Torrinos, a gente tem um serviço de bucomaxilo. Depois que vocês quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, essa é a nossa equipe Ortógonos, tá? O site www.ortogonos.com.br e o nosso e-mail, quem quiser salvar, manter contato com a gente, vai ser um prazer, gr.bucomaxilo@gmail, e nas redes sociais também, no Instagram, vai ser um prazer aí manter contato, tá? E até a próxima, tá bom? Muito bom, Gilmar. Muito obrigada mais uma vez. O Lucas tem algumas dúvidas. Eu vou pedir para ele ligar o microfone para a gente poder, antes de finalizar, fechar com essas dúvidas, tá? Pode falar, Lucas. Pode ligar o microfone. Oi, professor. Olá, Lucas. Tudo bem? Aula. Muito boa, foi fantástica. Gosto Obrigado. muito dessa parte aí, dessa área de cirurgia, diagnóstico. E tem algumas perguntas. Vamos lá. Em relação à descompressão, primeiro eu tinha feito, né, uma pergunta, mas logo o senhor respondeu, se com a punção por agulha fina, se já seria a descompressão, e se isso seria somente o tratamento, ou se depois necessitaria de uma enucleação. Certo. Boa pergunta, Lucas. A punção, ela não é a descompressão, tá? Na punção, a gente pode gerar uma descompressão, mas aquela cavidade cística, ela logo vai se encher novamente de líquido cístico. Então, o cisto vai voltar a crescer. No máximo, você vai só dar uma freada por um tempo na lesão. A descompressão, propriamente dita, você precisa deixar um acesso externo do lumen do cisto com a cavidade oral para que não haja possibilidade de acúmulo de líquido cístico dentro da lesão, porque é esse acúmulo de líquido cístico que gera essa pressão hidrostática, não é? Na patologia e faça com que ele cresça, né? A cápsula tem essa capacidade de produzir líquido cada vez mais e vai fazendo essa lesão crescer. Então, a descompressão, Lucas, para se caracterizar como descompressão de face, tem que gerar colocar um artefato, faça com que esse líquido ele esteja extravasado o tempo todo e não se acumule, tá? Então, a punção aspirativa, apesar de gerar uma descompressão, não é o tratamento de descompressão. Ela é somente para você pegar aquele líquido e ser uma forma de diagnóstico para mandar para uma avaliação histopatológica. Respondeu você? Entendi. Então seria como se fosse aqueles drenos de dedo de luva em um abscesso, né? Para ter que sair algo. Né? Perfeito, exatamente. A vez que eu tive vontade de fazer descompressão, foram poucas, mas uma vez a gente pegou uma seringazinha, cortamos a parte da ponta, né, uma seringa mais comprida, o bico,
e aí preparamos, fizemos 2 furinhos assim na lateral, e aí colocamos o bico para dentro do cisto e aí suturamos, prendemos a parte da base na mucosa e ficava aquele acesso ali. Ele lavava, mas é bem cômodo, tá? Não é um tratamento que o paciente ele aceita bem, principalmente nos dias de hoje, tá? Nos dias de hoje os pacientes eles são um pouco mais exigentes com relação a um certo imediatismo, a gente tem que ter cuidado com isso, não podemos ceder ao imediatismo, mas também a gente precisa resolver a vida do paciente, né? E essa descompressão, de fato, às vezes os pacientes eles hoje não absorvem tão bem, certo? Alguma outra pergunta? Vamos ver aqui de algum... Em relação pode falar. Em relação a essas placas, elas são como se fosse de carga suportada. Depois, precisaria de um enxerto ou elas continuariam somente com aquela estrutura óssea? Certo. Essas placas customizadas, tantas customizadas, né, principalmente que você viu dos tratamentos receptivos, elas são feitas para ficar, tá? A ressecção mandibular é muito grande, então, para você criar uma outra estrutura óssea que permita a remoção da placa é inviável, e elas são confeccionadas de forma anatômica que o perfil mandibular do paciente ele fica bastante adequado. Então, não tem por que você criar uma outra cirurgia ampla para remover essas placas, que pode até aderir, certamente até, às vezes, digamos assim, se integrarem ao osso, tá? A ideia é fazer com que elas tenham a possibilidade de você fazer uma reconstrução óssea para uma futura reabilitação com implantes. Isso é possível, tá? Enxertos microvascularizados, que você prende na placa, vai parafusar, esse osso vai se regenerar, integrar ao remanescente ósseo, vai se vascularizar de fato e vai permitir que futuramente você instale implantes ósseo integrados, que após a osteointegração eles vão permitir carga, certo? Com dentes, mas a ideia é essa, e a placa fica. Foi isso que você que perguntou? Sim, isso mesmo. Obrigado e parabéns pela aula. Valeu, obrigado. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Existem livros de referência para a radiologia com foco em diagnóstico? Bom, isso aí eu vou deixar para a professora Joana, né? Isso, eu já respondi aqui que para ele me enviar um e-mail ou direct no Instagram. O meu Instagram é aberto, então quem tiver alguma dúvida em relação a esse tipo de indicação, eu posso mandar. Eu escrevi isso aí. A Larissa acho que conhece o William. Deixa eu colocar aqui meu Instagram. Beleza. Eu só vou fazer, pessoal, uma fotinha aqui, tá? Para a gente encerrar, só para registrar esse momento muito feliz. Eu marco lá a liga. Bacana. Certo. Valeu. Pessoal, então aí, tá? Professor Joana, muito obrigado, certo? Você pode concluir aí. Gilmar, parabéns pela sua aula, um material muito lindo, é uma coisa que a gente, quando ensina, observa muito, né? Então, assim, além de um material muito rico, né, cientificamente, rico em casos, sua aula realmente, ela é muito atrativa, a gente gostou muito, os alunos aqui fizeram vários comentários, não sei se você conseguiu ver todos, muitos elogios, e nós estamos, repito, né, eu sempre sou muito repetitiva nisso, porque a nossa gratidão realmente é muito grande. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Agradeço pela nossa ponte, né? A Ju, ela está aqui presente também. Acho que talvez ela queira ligar o microfone para falar alguma coisa. Oi, Ju. Sua colega aí, que eu estou rindo muitas vezes, troca algumas ideias, né? E a gente com eles, pela proximidade da área que a gente trabalha. Verdade. Ela falou que ia participar mesmo. Bacana, legal, muito feliz. Ela está assistindo a gente aqui. Oi, Ju, você está aí? Talvez tenha caído. Eu fiquei até preocupada que a minha internet caiu por uns 5 minutos, mas ainda bem que voltou até o final. Peguei. Conseguiu. Tá me ouvindo? Oi, e aí, querida? Ô, Gilmar, obrigado. Ótima aula. Olha que não sou da odontologia, né? Mas legal. Fazemos parceria. E, ao contrário de minha irmã, adorei as fotos com sangue. De sangue.
Legal. Obrigado, aula muito didática. Muito obrigada, Valeu, viu? Júlia. É uma satisfação ter você aí assistindo, viu? Muito bom, uma profissional como você. Sua irmã também, estou começando a acompanhar o trabalho dela agora, né? São duas grandes profissionais. Parabéns, a família deve ter muito orgulho, né? De ter duas profissionais assim, né? Que legal. Parabéns para as duas, viu? Obrigado, Muito viu? Boa Valeu. noite. boa noite a vocês, um abraço. Boa noite. Turma, boa sorte e tudo com vocês. Um abraço. Valeu, parabéns também. Boa noite. Muito obrigada. Tchau, tchau. Bom, gente, então finalizamos por aqui mais um encontro. Nós